Muito obrigado a todos que aqui se encontram conosco. E a gente sempre inicia as nossas exposições com um agradecimento, né? Que é muito importante a gente ser grato por tudo nas nossas vidas. Então, primeiramente, a gente agradece a Deus, nosso Pai, Criador, Senhor de todas as coisas, a Jesus, o nosso amigo, nosso companheiro, e por que não dizer, nosso conselheiro de todas as horas. Agradecer a diretoria dessa instituição pelo convite que nos formulou, mas, sobretudo, a você que, nesse instante, acompanha conosco esta reflexão da doutrina espírita, que nos ajudará a compreender um pouco mais o nosso processo de evolução e a nossa necessidade de transformação para melhor. Um dia muito iluminado para todos nós. Muito bem, vamos lá. No Evangelho de João, em o capítulo 14, do item 1 a 3, Jesus faz uma afirmação muito significativa e que cabe à nossa reflexão nesse instante. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu vou-lo teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Em o Evangelho segundo o Espiritismo, especialmente no capítulo 3, nós vamos encontrar ali uma abordagem que fala sobre a classificação dos mundos. Na realidade, essa é uma classificação didática para que a gente possa entender como é que se faz a progressão dos mundos e para que a gente entenda um pouco aquilo que Jesus nos afirma, que na casa do Pai há muitas moradas. Então, lá nós encontraremos a seguinte classificação: mundos primitivos, onde o espírito realiza ali os seus primeiros ensaios, as suas primeiras experiências, que inicia o seu processo de evolução na simplicidade e na ignorância. Mais adiante, nós encontramos os mundos de provas e expiações. Nesse tipo de mundo, o espírito já tem consciência de si mesmo, já é capaz de realizar as escolhas. No entanto, o mal ainda se sobrepõe ao bem. Depois de passar pelos mundos de prova e expiação, o ser criado por Deus na simplicidade e ignorância adentra o que se chama de mundos de regeneração, que para a maioria de nós ainda, habitantes de um mundo de provas e expiação, e nesse momento normalmente eu causo uma grande decepção nas pessoas, porque eu estou mostrando aqui 5 escalas do mundo, e eu falo que nós ainda estamos no segundo, né? E nesses mundos de regeneração, o bem já se sobrepõe ao mal. Os espíritos já estão um pouco mais comprometidos uns com os outros, já conseguem vivenciar um pouco mais na prática aquilo que Jesus nos trouxe na simplicidade do seu evangelho, apresentando ali as leis de Deus. E que, se vividas e aplicadas na nossa vida, nos levarão à condição de espíritos dos mundos felizes. Olha que interessante, não é? E chegando nesses mundos felizes, o bem se faz de uma maneira que nós ainda não somos capazes de dimensionar. A felicidade dos espíritos que conhecem todas as coisas é cada vez mais ampliarem o bem que são capazes de sentir, que são capazes de fazer. Os espíritos nesse tipo de mundo
ainda têm necessidade de reencarnarem. Só que a reencarnação deles normalmente se dá em processos de missões, no sentido de auxiliar aqueles outros espíritos que estão na retaguarda, em mundos de provas de expiação, ou até em mundos de regeneração, a também avançarem no seu processo evolutivo. Eu não gosto muito de... E entrou uma gatinha aqui na minha frente que gosta de participar das nossas palestras, né? Ela também é um espírito em evolução que vem aqui nos ajudar. E nesse tipo de mundo, eu não gosto muito de exemplificar qual é o tipo de espírito que vive nele, mas eu imagino que nesses mundos felizes nós encontraríamos espíritos ali da categoria de Maria de Nazaré para cima. E, por fim, naquilo que nós chamamos, né, ou que Jesus, melhor dizendo, chamou de um reino do céu, que são os mundos celestes ou divinos. Nesse tipo de mundo, os espíritos já estão ali no nível de Jesus, já espíritos que não têm mais necessidade de reencarnarem, que já estão desmaterializados, espíritos que já compreendem a essência de Deus, espíritos que já contribuem com Deus na formação e na organização e no governo de outros mundos. E o nosso processo de evolução há de se fazer até que um dia a gente chegue nesses mundos celestes ou divinos. E muitas pessoas perguntam, nossa, mas quando é que nós vamos chegar lá? Efetivamente, nós não sabemos. No entanto, o Livro dos Espíritos, a Gênese, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno, ou seja, a codificação espírita, vem nos apresentar o relato dos espíritos e também nos trazer a importância de que a gente contribua com os nossos processos de vida, no sentido de que evoluamos a fim de que cada dia possamos ser um pouquinho melhor do que éramos no dia anterior, e dessa forma possamos chegar nesses mundos mais evoluídos, nas encarnações que virão. Lembrem-se aqui que nós estamos falando como espíritos, e não simplesmente como uma pessoa que está vivendo uma encarnação, que está vivendo um momento de aprendizado, que está vivendo um momento de vida. Quando a gente olha a dimensão do nosso universo, nós entendemos que poucos anos de vida, 60, 70, 80, que sejam 100 anos, são apenas segundos diante da eternidade. Por isso que quando a gente olha o nosso processo de evolução, nós precisamos nos enxergar como espíritos que somos, e não como corpos encarnados. E aqui o nosso planeta Terra, o nosso planeta conhecido e amado, ainda é um mundo de provas e expiação, é verdade. Mas a gente sabe que estamos passando por momentos de transição onde a nossa Terra há de se elevar na hierarquia do mundo, chegando a um plano de regeneração. E se nós merecermos, continuaremos ainda nesse planeta quando ele se elevar na hierarquia dos mundos. E quando a gente fala em prova e expiação, ou prova e expiações, a gente precisa se lembrar que no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, entre os itens 4 e 5, nós vamos encontrar lá as causas atuais das aflições. Ou seja, a maior parte das nossas provas, elas são decorrentes das nossas ações neste momento em que estamos vivendo, nessa encarnação que nos oferece essa oportunidade de superar estas provas que foram geradas pelos nossos próprios pensamentos, sentimentos e ações. É muito interessante que no campo da prova, a ação e a superação está em nossas mãos.
Já no campo das expiações, que nós vamos encontrar lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, itens 6 a 10, encontraremos as causas anteriores das aflições, que podem trazer também algumas provas, não é? Mas as expiações, que exigem a reparação, que exigem colocar no lugar aquilo que a gente tirou, que exige o nosso reequilíbrio diante das leis que um dia nós afetamos, elas são decorrentes de ações anteriores que nos chamam, nesse instante de vida, a situações que muitas vezes nós não temos como modificar. No entanto, o Evangelho vem nos ensinar que, se a gente não tem como modificar, nós precisamos aprender a viver com as coisas que ainda não são possíveis de serem alteradas, a fim de que, assim, a gente caminhe com mais segurança rumo a essa evolução que nós estamos nos propondo aqui a estudar. Vamos continuar. Princípios da doutrina espírita. Deus, a imortalidade da alma, a reencarnação, a lei de ação e reação, causa e efeito, a progressão dos mundos e dos espíritos. Então, dentro desses princípios da doutrina espírita, nós temos Deus como o criador do universo. E o universo é criado pelo amor de Deus. Não entendi? Não entendi? Prossiga, querido. Foi alguma interferência que já foi corrigida. Ah, tá bom. Eu pensei que tivesse tido algum problema aqui na transmissão. Muito bem. Então vamos continuando. Bom, como nós estávamos dizendo, o universo ele foi criado pelo amor de Deus, né? Pela vontade de Deus. Nada mais certo do que aquilo que está escrito no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, né? E Deus disse, faça-se luz, e a luz se fez. Então, a vontade de Deus criou o universo. As lentes da ciência mostram para nós que mais ou menos há 15 bilhões de anos. Então, até onde a gente consegue dimensionar, o nosso universo ele foi criado em torno de 15 bilhões de anos. E, a título de curiosidade, o nosso planeta Terra teria aí em torno de 4 bilhões e meio de anos. Portanto, nós ainda somos muito jovens em termos de criação, né? E ao criar o universo e, por consequência, nosso planeta Terra, ele possibilita a evolução de tudo que ele criou. E, entre essas criações, a humanidade. E a humanidade está destinada à felicidade. E essa felicidade nós entendemos que seja o conhecimento de todas as coisas, seja a compreensão do que efetivamente seja Deus. Porque, no nosso modo de entender atual, e no nosso nível de conhecimento como humanidade, nós ainda não dimensionamos exatamente o que seja Deus. Até onde a gente consegue compreender, e o Livro dos Espíritos nos ensina com muita clareza, Deus é eterno, imutável, único e soberanamente justo e bom. Até aí, a gente entende, a gente compreende. Mas são os espíritos da hierarquia de Jesus, ou seja, os espíritos que já estão lá nos mundos divinos, é que têm a compreensão completa do que seja efetivamente Deus. Mas até onde a gente consegue entender, Deus é único, nos criou na simplicidade, na ignorância, ou seja, o mínimo, para que nós nos tornemos o máximo. Espíritos co-criadores, espíritos que entendem a essência da própria divindade. E aqui a gente vai encontrar, principalmente,
em O Livro dos Espíritos, em A Gênese, os princípios gerais do universo, para a gente entender um pouco mais essa criação de Deus. Onde nós temos ali Deus como o grande criador, e a partir de Deus, um princípio espiritual, o espírito, e um princípio material, que é conhecida como uma trindade universal, né? Deus, espírito e matéria. Depois, essa matéria animalizada recebe o impulso, que é um fluido vital que deriva desse princípio espiritual, e aí nós temos aquilo que nós conhecemos como processo de vida. Essa é uma reflexão um pouco mais aprofundada a respeito dos princípios gerais do universo, né? Talvez até por isso, olha que interessante, a gente tem aí em outras religiões, em outras formas de pensamento, aquilo que eles chamam de o Pai e o Espírito Santo, né? Que também não deixam de ser os princípios universais, mas explicados segundo o entendimento que outras religiões têm a respeito desta trindade universal. Mas o Livro dos Espíritos e a Gênese vão nos explicar em detalhes, e a gente recomenda aqui o estudo, desses princípios gerais do universo. E por que isso é importante? Para a gente compreender que o espírito, ou o princípio inteligente, ele evolui com a matéria. Olha que interessante. E aí, os seres vivos também evoluem, e quando se individualiza, nós temos aquilo que chamamos de espírito. Portanto, desde a criação de Deus, o espírito, unindo-se à matéria, passa por uma série de transformações até que adentre a humanidade, onde ele já vai ter a condição de começar a escolher a rapidez com a qual ele evoluirá e chegará até Deus. É por isso que o nosso querido Leon Denis, lá em um livro, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, vai nos ensinar o seguinte: na planta, a inteligência dormita. No animal, ela sonha. Só no homem acorda. Conhece-se, possui-se e torna-se consciente. E eu confesso que quando eu li isso no livro O Problema do Ser, do Destino da Dor, eu descobri algo que me intrigava há muito tempo, desde que havia começado a estudar a doutrina espírita, que é a compreensão de como é o processo da evolução desse princípio inteligente. Em O Livro dos Espíritos, a gente vai encontrar lá que do átomo ao arcanjo tudo se encadeia no reino da natureza. No entanto, o Leon Denis vai colocar isso aqui para a gente de uma maneira muito clara e que faz a gente entender que, para chegar onde nós nos encontramos, a gente já passou por uma série de estágios e devemos ser felizes porque somos espíritos vitoriosos e já tem uma trajetória milenar de vivência. Então, cada um de nós, independente da idade cronológica nessa encarnação, é um espírito milenar e que já passou por uma série de experiências e que tem uma trajetória incrível, uma trajetória fantástica. E temos ainda muito mais pela frente. Por isso que a evolução dos espíritos é constante, né? Não existem privilegiados e também não existem deserdados. Nenhum de nós é um espírito que tem privilégio de qualquer tipo de coisa e também não somos espíritos deserdados, abandonados pela sorte. Porque da nossa compreensão de Deus, né, sendo Deus perfeito, sendo Deus justo, ele nos ama profundamente. E esse amor de Deus também é entendido como justiça. Por isso que, quando a gente estuda o Livro dos Espíritos, lá entre as questões 128 e 131, quando aborda a teoria dos anjos e demônios, a gente vai compreender
que a justiça de Deus não permitiria que alguns seres fossem criados desde o seu nascimento para a felicidade eterna ou já gozando o privilégio de estar ao lado de Deus sem ter passado por nenhum tipo de aprendizado, sem ter passado por nenhum tipo de prova, gostando aquilo que algumas pessoas entendem como sendo anjos, né? Que são seres divinos, como também não criou seres perversos para afrontar a ele mesmo, para se voltar contra ele mesmo. Imagina Deus, na sua sabedoria, criando um ser para que esse ser fosse vinculado ao mal e que depois tentasse, de alguma forma, dominar o seu próprio reino de amor. O pensamento racional nos faz enxergar que isso não faz sentido nenhum, que Deus tivesse criado seres perfeitos, seres felizes desde o princípio, ou então seres perversos desde o princípio. Mas a compreensão e o estudo da doutrina espírita vai fazer a gente entender que aquele que as pessoas denominam como sendo anjos ou seres angelicais são espíritos que já passaram por todo o processo de evolução que nós mencionamos há poucos instantes atrás, e pela sua própria escolha, pelas suas próprias decisões, já se encontram num estado tal que já tem a compreensão um pouco melhor de Deus e que, portanto, já são seres que gozam de uma felicidade que nós, em grande maioria, ainda não experimentamos. Como aqueles espíritos perversos, aqueles espíritos ainda voltados à inconsequência, ao mal, né? Denominados por alguns espíritas, ou numa terminologia mais comum como obsessores, são aqueles que ainda não se encontraram com o bem, são aqueles que ainda se aprazem no mal, se aprazem na perversidade, mas que também, a seu turno, terão a possibilidade de evoluir e um dia também se transformarão em anjos. Olha que interessante isso, e olha a grandeza, a sabedoria e a bondade de Deus. O quanto isso é consolador, saber que aquele espírito ainda infeliz, aquele espírito ainda perverso, aquele espírito que ainda se compraz no mal, um dia se transformará e chegará até Deus, porque o destino do espírito criado por Deus, esteja ele em que condição estiver, é a felicidade. Um conhecido nosso lá de João Pessoa, poeta, espírita, o Otávio Caumo Serrano, tem uma poesia que se chama Em Torno do Amor, e ele fala assim: na fonte eterna do amor, a força em que Deus nos cria, todos os vermes do charco hão de ser anjos um dia. Olha que maravilha, olha que consolador. Ao saber que o momento de dor, o momento de angústia, o momento de sofrimento, o momento de aflição, ainda tão comum no mundo como aquele que nós vivemos, há de passar. Há de passar porque nós estamos caminhando no rumo de Deus e nosso destino é a felicidade. É aquilo que Jesus nos ensina. Vós sois deuses. Se quiserdes, poderei fazer aquilo que faço e muito mais. Olha, eu vou dizer para vocês, eu já me contentava só de fazer aquilo que Jesus fez. 1% do que ele fez já estava bom para mim. Né? Mas ele fala que nós faremos o que ele fez e muito mais. E eu tenho certeza que ele não nos enganou. Eu tenho certeza que ele nos trouxe ali uma palavra de esperança. Para compreender um pouquinho melhor tudo isso que a gente está falando, a gente pesquisou e trouxe aqui esse gráfico que mostra tanto a evolução dos espíritos, passando ali desde os mundos primitivos, depois a terceira ordem,
que são os espíritos imperfeitos, a segunda ordem, os espíritos bons, até a primeira ordem, que são os espíritos puros, como também como é que é o seu processo de ascendência, né? Passando pelos diversos tipos de mundos. Nos mundos primitivos, né? Onde a gente vai encontrar ali os espíritos nos seus primeiros estágios, espíritos ainda muito impuros, e antecedendo esses mundos primitivos, né? Nós vamos ter ali todo um processo de evolução desde a criação. E aí, depois, chegando no mundo de provas e expiação, a gente já vai encontrar espíritos levianos, espíritos pseudo-sábios. Aqui ainda, olha, né, nesse gráfico, essa parte vermelha significa a predominância material ainda, né? No gráfico, a parte azul significa predominância moral. Então, observe que a predominância material ainda, que gera tanta imperfeição, que gera ainda tantos problemas para os espíritos no mundo de prova e expiação, ainda é muito grande. Mas a gente já tem uma predominância moral aparecendo aí. Aliás, ainda lá no próprio princípio, nos próprios mundos primitivos, a gente já vai ter alguma coisa de predominância moral se fazendo, e que vai aumentando conforme o espírito ele vai aprendendo, conforme ele vai evoluindo, de modo que, quando chega no mundo de regeneração, a predominância moral ela já é muito mais ampliada, ela já é muito mais evidente, e que vai se fazer quase que totalmente evidente quando a gente chega ali nos mundos felizes, onde a gente encontra espíritos superiores, espíritos prudentes, espíritos sábios, espíritos benévolos, tudo aquilo que está lá na escala espírita, que pode ser vista e estudada, e a gente vai trazendo as fontes de referência da nossa pesquisa, entre as questões 100 e 127 de O Livro dos Espíritos. E como é que a gente faz para progredir? Essa é a pergunta, né? Essa é a grande pergunta. Nós falamos aqui, até agora, da criação, de como é que é o nosso processo de evolução, falamos da progressão do mundo, falamos das progressões dos espíritos, mas e aí, como é que a gente faz para poder ter as condições necessárias para chegar onde nós necessitamos, onde nós queremos, né? Como é que a gente começa a trilhar esse caminho? E aí a gente vai trazer aqui as leis morais, que, na realidade, a gente encontra lá no Livro dos Espíritos 10 leis morais, mas nós trouxemos 3 que já dá para a gente entender um pouquinho como é que esse processo funciona, né? E trouxemos aí a lei de progresso, a lei de liberdade e a lei de ação e reação, e nós vamos falar um pouquinho a respeito delas. Lei de progresso. Ela vale para todos. A razão da gente estar aqui é a gente progredir. É por isso que a gente está encarnado, é por isso que existem as encarnações, né? E tudo evolui. Tudo em a natureza evolui, tudo avança. É por isso que nós podemos falar, sem sombra de dúvidas, daquela evolução dos mundos e também da evolução dos espíritos. A lei de liberdade. Essa lei de liberdade ela é muito importante, porque é ela que nos faz observar a questão das escolhas. As escolhas que cada um de nós, como espíritos, como individualidade, pode fazer. Portanto, como cada um de nós tem essas escolhas elas variam segundo o modo com o qual nós enxergamos a vida, segundo o modo como nós enxergamos a nós mesmos, a nossa vontade, enfim, tudo aquilo que faz parte das nossas existências. E Deus positivamente não interfere, porque nós temos o livre-arbítrio. Então, essas escolhas elas estão muito ligadas à questão
do nosso livre-arbítrio. E eu gosto muito, quando falo de livre-arbítrio, fazer uma comparação bem rudimentar a um restaurante self-service, né? A maioria das pessoas conhece um restaurante self-service, onde você entra lá e você tem uma série de opções de alimentos. Você tem alimentos muito saudáveis e saborosos, tem alimentos saudáveis e não tão saborosos, tem alimentos deliciosos, saborosos e não tão saudáveis, e tem alimentos deliciosos, saborosos, que são um veneno numa determinada condição de saúde que determinadas pessoas enfrentam, né? E aí a pessoa, quando entra lá, ela tem a opção de escolher. E ela vai escolher segundo a sua necessidade, segundo a sua vontade. E muitos acabam passando do limite. Por quê? Por causa da possibilidade que ele tem de escolha. As escolhas e as possibilidades são tantas que a pessoa avança um pouquinho, né, o seu próprio limite, mesmo conhecendo as suas limitações, mesmo conhecendo as suas necessidades e sabendo o seu grau de fome, ela acaba, às vezes, né, passando desse ponto e exagerando. E aí depois sai de lá com o peso da consciência. Nossa, eu exagerei tanto, não devia ter comido tanto e tudo mais, como se a culpa fosse da comida que estava ali no restaurante, quando a culpa é da própria pessoa. Então, a pessoa é que decide, né? Deus não interfere em nada disso. Foi a pessoa que pegou e optou sobre aquilo que ela deveria ou não fazer naquele instante. Então, esse exemplo da lei de liberdade para um restaurante self-service é muito próprio, que a gente tem ali o livre-arbítrio de fazer aquilo que a gente tiver vontade. E na nossa vida, na nossa existência, também as coisas são assim. E é por isso, por causa dessa nossa lei de liberdade, dessas escolhas, que a gente vai se submeter a uma outra lei, que é a lei de ação e reação, porque são essas escolhas, são o modo pelo qual a gente lidar com a nossa própria vida, ou com aquilo que a gente pode ou não pode, deve ou não deve, que vai gerar os resultados. Né? Deus não nos pune, como nós já falamos anteriormente, e também não nos premia sem merecimento. Portanto, nós colhemos aquilo que a gente planta. E esse slide é muito próprio para a gente compreender isso, né? Porque Deus é bom, nos deixa plantar o que a gente quiser. E porque Deus é justo, nós colhemos aquilo que plantamos. Ninguém planta bananeiras e colhe maçãs. A pessoa é resultado daquilo que realizou durante a sua própria vida. E a gente vai encontrar isso também lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 1 a 3. Isso faz com que a gente entenda aquilo que Jesus nos ensina lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, versículo 18, quando ele diz: o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, ou seja, os espíritos superiores, com a doutrina espírita, que vai nos fazer entender que cada um será recompensado segundo as suas próprias obras. É exatamente aquilo que nós falamos anteriormente, que Jesus explica nesta mensagem que ele traz lá no Evangelho. E aí a pergunta é a seguinte, Mauro, até aqui deu para entender, né, como é que a gente realiza esse processo de evolução, deu para entender como é que essas leis funcionam na nossa própria vida, deu para a gente entender que essas escolhas é que vão fazer com que a gente colha mais na frente o resultado da nossa própria plantação. Mas o que eu precisaria fazer para efetivamente ter escolhas melhores, viver escolhas melhores, ser uma pessoa um pouco melhor, procurar cada vez estar mais alinhado e colocar em prática na minha vida essas leis de Deus que parecem tão difíceis quando a gente pega e olha o Evangelho, quando a gente começa a estudar o nosso processo de evolução.
Bom, primeiro eu tenho que dizer que todos nós somos iguais, então todos nós temos as mesmas oportunidades. Nós temos histórias diferentes, claro. Nós somos iguais, mas as nossas histórias são diferentes. Então, cada um sabe o seu tempo, cada um sabe o seu momento, cada um sabe a sua condição, e é isso que dá sentido à nossa própria vida. No entanto, o nosso destino é a perfeição, né? E aqui vocês entendem nessa figura que do átomo ao arcanjo, tudo se encadeia nos reinos da natureza, conforme a questão 540 de O Livro dos Espíritos. E nós precisamos, né, exercitar o bem sem desanimar. É essa a recomendação que o Evangelho nos traz. É isso que Jesus veio procurar nos mostrar, a fim de que a gente assim possa se transformar, se renovar, naturalmente, para melhor. E aí, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, a gente vai encontrar as características esperadas de cada um de nós, características que nós, ainda na maioria dos seres encarnados nesse mundo de provas de expiação, ainda não temos, mas que adquiriremos no nosso processo de evolução, de modo que, com elas, nós nos aproximaremos de Deus e dessa felicidade que a todos nós está destinada, né? Há um ditado popular que fala o seguinte: filho de peixe, peixinho é. E filho de Deus? Filho de Deus, vós sois deuses. Claro que ainda, não na magnitude, não na soberania divina. A gente também não pode ir se achando, né? Dizer, eu sou filho de Deus, eu posso tudo. Não. Eu ainda sou uma centelha dessa divindade. Eu trago em mim todas as possibilidades da perfeição. Eu trago em mim todas as possibilidades de progresso. Eu trago em mim todas as possibilidades de evolução. E esse capítulo 17º, que fala sobre o homem de bem, vai nos ajudar a enxergar isso. Vai nos ajudar a enxergar com muita clareza. Porque ele vai nos dizer o seguinte, que o homem de bem, ele pratica a lei de justiça, de amor e de caridade. E quando a gente fala em caridade, a gente se lembra da caridade ensinada pelo Cristo, presente lá na questão 886 de O Livro dos Espíritos, porque quando Allan Kardec pergunta para os imortais qual é o verdadeiro sentido da caridade, qual a entendia Jesus, eles respondem: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão às ofensas. E aí a gente vai entendendo o que é caridade moral e o que é caridade material, porque para ser caridoso, necessariamente eu não preciso ter muitas posses de ordem material. É claro que a moeda que me sobra, a roupa que não faz falta no guarda-roupa, o alimento que está sobrando na despensa vai ajudar muita gente. Isso é necessário, é importante e é preciso. Mas a palavra amiga, o carinho, o afeto, o acolhimento, também são outras formas de caridade conhecidas como a caridade moral. E que nós também não precisamos de estarmos em grupos grandiosos e nem termos relevância na sociedade para executá-la. Porque essa caridade moral ela pode iniciar na nossa casa, no lar de cada um de nós, com aquele que a gente vê todo dia, com aquele que faz parte do nosso processo de caminhada e de evolução, e que não foi por acaso que Deus colocou no nosso caminho. Numa mensagem que o Chico nos apresenta, ele nos ensina que ninguém habita determinado lar pela obra do acaso. Nós estamos no lar que precisamos, com a família que merecemos, com as experiências necessárias para que a gente venha a ser depois aquilo que ainda
não somos hoje. O homem de bem, ele olha para si mesmo, ele interroga a consciência sobre os seus próprios atos. E aí a gente vai encontrar também lá em O Livro dos Espíritos, né, aquele ensinamento do conhece-te a ti mesmo. Portanto, quando a gente busca esse conhecimento, quando a gente procura observar os nossos próprios atos, procura estar sempre observando a nossa consciência, a gente vai tendo essa possibilidade de melhoria. Também um outro ensinamento de Jesus, fazer ao outro aquilo que gostaria que os outros fizessem para com ele. Porque ele sabe que só será feliz na medida em que possibilitar que o outro também possa receber aquilo que ele já tem, seja em conhecimento ou seja em termos materiais. Ele faz o bem pelo bem e não espera a recompensa disso. Aliás, essa é uma outra dica para que a gente possa ser feliz, é não esperar nada de ninguém. Porque se a gente espera alguma coisa de quem quer que seja, nós estamos muito próximos da decepção. Estamos muito próximos da desilusão, porque a gente espera alguma coisa que necessariamente não vai vir. Um agradecimento, sabe? Um elogio, uma benesse, ou seja lá o que for. Então, o esperar antecipadamente alguma coisa, de quem quer que seja, é também antecipar uma possível decepção. E que leva muitas pessoas ao desânimo. A decepção leva ao desânimo. É por isso que, ao não esperar nada de ninguém, esse homem de bem encontra satisfação naquilo que ele faz, naquilo que ele distribui ao mundo, na palavra amiga, no abraço, no afeto, e tudo mais que ele pode fazer. Como nós já dissemos aqui, né, a caridade, que nós traduzimos aqui como amor, que nós ainda temos de uma maneira muito latente, né, em cada um de nós, ainda muito pequena, mas que há de se ampliar, será o nosso guia. O amor é que nos guia a essa felicidade que todos nós buscamos, né? Não tem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. Isso é muito interessante, porque tem pessoas que falam, mas eu não odeio ninguém. O que eu quero é justiça. E quando a pessoa se dá mal, ela pega e vibra, chamando justiça, né? Que é importante, porque Deus é justo e Deus é bom, de uma outra coisa que ela efetivamente não é. Então, o homem de bem, ele há que procurar vencer qualquer tipo de sentimento que o leve ao desejo de vingança, que o leve a desejar que o outro sofra aquilo que talvez ele o tenha feito sofrer. Isso não significa aplaudir aquilo que está errado, não significa a gente exaltar a inconsequência, não. Mas significa a gente se libertar, procurar se libertar dessas amarras que fazem com que, muitas vezes, as pessoas se prendam de tal forma ao passado, daquilo que sofreu, que não conseguem mais avançar para o seu futuro de felicidade. Isso acaba se tornando como se fosse assim uma âncora que não permite a pessoa avançar pelo mar da vida. Ela fica ali estacada no próprio ponto e não vai adiante. Por isso que o Evangelho, quando fala de amor, também nos inspira e nos orienta a que nós aprendamos
a desenvolver o perdão. O perdão. Que positivamente, como já disse aqui, não significa a gente ter uma relação falsa, ou uma relação que não condiz com aquilo que a gente sente, com pessoas que poderiam facilmente nos esfaquear pelas costas. Mas é simplesmente não ter o desejo de revide, não ter o desejo de vingança, não desejar realizar o mal, ou realizar o mesmo mal, ou que a pessoa sofra o mesmo mal que talvez ela um dia nos tenha feito. É caminhar com tanta segurança para frente, é olhar com tanta determinação ao futuro, que aquilo que nos prendia no passado acabe ficando no passado, acabe ficando para trás e não nos atrapalhe mais nesse processo de evolução. E digo mais, se possível, a gente deve até procurar orar por esses que se colocaram na nossa existência atual ou anterior como adversários, porque é também uma forma da gente se libertar, é uma forma da gente avançar, é uma forma da gente progredir. Disso aqui a gente falou esse tempo todo, né? Perdoa e esquece as ofensas. Esquecer não no sentido de perder a memória, mas não ficar dando tanta atenção àquilo de modo que atrapalhe a nossa vida, o nosso desenvolvimento, a nossa felicidade. É ser indulgente para com as fraquezas alheias, que a gente também já falou sobre indulgência, é procurar aceitar o outro como ele é, né? Como a gente também quer ser aceito do jeito que nós somos. Então, aceitar o outro do jeito que ele é não significa também ser conivente com aquilo que a gente não concorda, com aquilo que a gente não acha legal. Mas é saber que cada um está num estágio de evolução, cada um está num processo de aprendizado e que cada pessoa tem direito a escolher aquilo que ela achar mais correto para a sua vida. Até porque as leis mais adiante, né, farão com que a pessoa se reajuste diante dos equívocos que ela cometeu. E não nos cabe a condição de ficar julgando a quem quer que seja, pelas suas posturas, pelo seu modo de ser, pelas suas orientações, enfim, por tudo aquilo que ela apareça, né? Porque o homem de bem, ele estuda as suas próprias imperfeições para trabalhar constantemente para combatê-las. Uma coisa muito importante também, que tem a ver com aquilo que nós falamos sobre o livre-arbítrio, né? Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, ensina o apóstolo Paulo, né? Então, a gente deve usar sem abusar. E o Evangelho segundo o Espiritismo ainda vai ensinar que o homem de bem respeita em seus semelhantes todos os direitos dados pelas leis da natureza, como gostaria que os seus fossem respeitados. Ou seja, faz ao outro aquilo que gostaria que fosse feito para si mesmo. Então, o que nós falamos aqui, ele vem do Evangelho segundo o Espiritismo, que é tirado do Evangelho de Jesus. São os ensinamentos que podem, né, nos levar à felicidade. É a nossa rota de direção. Eu até coloquei esse símbolo aqui, porque ele é muito conhecido, é o símbolo do GPS, né? Aí, ó, eu acabei de apresentar aqui o GPS, o Waze, para que a gente possa seguir nesse caminho que um dia nos transformará em homens de bens e, portanto, em espíritos evoluídos. Só que, da mesma maneira que a gente age na vida comum, a gente tem a opção, pelo nosso livre-arbítrio, de depois de colocar no roteiro lá, o Waze falar, vire à direita, e a gente vira à esquerda. Aí depois ele fala, recalculando rota. Siga em frente. A gente não segue em frente. Entra à esquerda. Recalcula a rota. E de recalcular rota em recalcular rota, aquela trajetória que ia demorar 30 minutos, às vezes demora 2 horas. De qualquer forma, a gente vai ter este GPS, esse roteiro, à nossa disposição.
Basta apenas a gente conhecer e ter boa vontade, ter a coragem, porque precisa de muita coragem para seguir aquilo que a gente está aprendendo. É claro que isso não é uma coisa que a gente realiza de uma maneira imediata e nem automática, porque senão nós não estaríamos aqui nesse mundo de provas e expiações e nem estaríamos falando sobre isso, né? Se estamos falando sobre isso é porque todos nós ainda temos necessidade de vencer muitas coisas sobre nós mesmos. Temos a necessidade de uma melhoria maior do que aquela que nós realizamos até o presente momento. No entanto, nós temos aí os meios seguros para que possamos cada vez mais avançar nesse sentido. E uma mensagem que fica, nós já estamos aqui encerrando as nossas palavras, né? É que nós somos criados por Deus. Porque Deus é, aí cada um pode responder o que Deus é para si. Eu imitaria a palavra do apóstolo João quando fala que Deus é amor. Mas Deus pode ser para você aquilo que você achar que faz sentido para a sua vida. E saibamos que esse Deus nos oferece o nosso irmão maior, que também é filho dele, Jesus, e que pelo seu abraço amigo, pelo seu amparo, sempre nos fortalecerá, sempre nos acolherá e sempre nos guiará pelo caminho que nós necessitamos de seguir. E que Jesus, né, ele sempre esteja presente na vida de cada um de nós e possibilite que os nossos benfeitores, nossos amigos queridos da espiritualidade, nossos anjos guardiões, também venham com a sua bondade, vez ou outra, nos trazer essa palavra de amparo, essa palavra de carinho, essa palavra de fortalecimento, quando nós tivermos necessidade. E aqui eu paro a compartilhamento, porque eu gostaria de, nesse instante, falar sobre uma mensagem que nós recebemos há algum tempo atrás, de uma benfeitora querida, no momento que a gente se encontrava muito entristecido, os problemas da vida, ninguém está livre das aflições, ninguém está livre das adversidades, ninguém está livre das contingências da vida, né? E aí, pela nossa incipiente psicografia, uma querida amiga espiritual nos trouxe uma mensagem que eu tomei para mim naquele instante, mas que hoje eu queria compartilhar com cada um de vocês que está aqui comigo nesse instante, que está aqui comigo nesse momento. Eu queria que você sentisse essa mensagem como se ela estivesse falando no seu ouvido, estivesse agora dentro do seu lar, na intimidade do seu coração, te trazendo essas palavras de conforto, te trazendo essas palavras de ânimo e de fortalecimento. E ela me disse assim: ainda que a noite da desilusão enervoe os teus olhos, confia e segue. Ainda que os espinhos da flor que mais desejavas te dilacerem as mãos, confia e segue. Ainda que os filhos queridos te provoquem lágrimas sentidas, confia e segue. Ainda que a pessoa em quem devotavas a esperança de uma vida feliz te decepcione, confia e segue. Ainda que os teus recursos financeiros sejam insuficientes para fazer frente às despesas inevitáveis à tua própria manutenção, confia e segue. Ainda que a enfermidade do corpo te limite os movimentos, confia e segue. Em cada fase da vida, confia e segue. Em cada lágrima escorrida, confia e segue. Em cada momento de dor, confia e segue. E aí ela me falou alguma coisa que naquele instante lágrimas caíram dos meus olhos. Quando dos meus ouvidos ela disse assim: filhinho,
lembra-te de que o Cristo de Deus jamais desdenhou a esperança e recomendou: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e segue-me. É da benfeitora Letícia. E assim, nós que estudamos, que trabalhamos, que somos frequentadores de centro espírita, que nos afinizamos com o estudo, devemos saber que na nossa vida nós sempre teremos esses seres amigos que chegarão aos nossos corações e nos impulsionarão a fim de que a gente possa prosseguir, a fim de ser um pouquinho melhor do que a gente era no passado. Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado pelo seu convite, muito obrigado pelo seu carinho e perdão se a gente deixou passar alguma coisa que poderia ter dito e não disse. Muito obrigado.